Dando sequência ao tópico de reações redox da Química Geral Teórica, nesta videoaula apresentaremos as regras para o balanceamento das reações redox. Utilizaremos para o balanceamento o método das semi-reações. Seja a reação dióxido de manganês aquoso mais dióxido de chumbo aquoso, produzindo o íon chumbo 2+ aquoso mais o íon permanganato aquoso em meio ácido, balancearemos esta reação seguindo as seguintes regras. A primeira etapa é atribuir o número de oxidação de todos os elementos, de modo que se saiba qual é o elemento oxidado e qual é o elemento reduzido. Utilizando o conceito de Knox, estudado na segunda videoaula, atribuímos o número de oxidação para cada elemento, como vemos acima da reação em vermelho. Observamos que o manganês passou de +4 para +7, portanto, o manganês se oxidou. Observamos também que o chumbo passou de +4 para +2, portanto, o chumbo se reduziu. A segunda etapa é identificar quais átomos perderam ou ganharam elétrons. Determine quantos elétrons foram perdidos ou ganhos. Divida a reação em duas semi-reações, a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Se necessário, balanceie cada semi-reação em relação aos átomos. Como vimos anteriormente, o manganês passou de +4 para +7, portanto, ele perdeu 3 elétrons, se oxidando. E o chumbo passou de +4 para +2, se reduzindo, ganhando 2 elétrons. A terceira etapa é igualar o ganho de elétrons pelo agente oxidante à perda de elétrons pelo agente redutor. Se necessário, multiplicando a semi-reação de oxidação pelo número de elétrons ganhos pelo agente oxidante e a semi-reação de redução pelo número de elétrons perdidos pelo agente redutor. Dessa forma, multiplicamos a semi-reação de oxidação por 2 e a semi-reação de redução por 3. Ficamos com 2 manganês +4, produzindo 2 manganês +7 mais 6 elétrons. E 3 chumbo +4 mais 6 elétrons, produzindo 3 chumbo +2. A etapa seguinte é somar as duas semi-reações, cancelando tudo o que for igual em ambos os lados e completando com todos os elementos envolvidos na reação global. Observação: os elétrons devem se cancelar. Somando as duas semi-reações, temos 2 manganês +4 mais 3 chumbo +4, produzindo 3 chumbo +2 mais 2 manganês +7. Completamos a reação com todos os elementos envolvidos. Então, ficamos com 2 dióxido de manganês aquoso mais 3 dióxido de chumbo aquoso, produzindo 3 íons chumbo 2+, mais 2 íon permanganato. A próxima etapa é balancear os demais átomos, se necessário, exceto oxigênio e hidrogênio. Esta regra não se aplica na reação em que estamos trabalhando. A próxima etapa é balancear a carga, a soma de todas as cargas iônicas, de maneira que seja igual nos dois lados da reação, adicionando H+ ou OH-. De que forma fazemos isso? Se a solução for ácida, adicionamos H+ no lado deficiente em cargas positivas. A reação que estamos usando como exemplo ocorre em meio ácido.
No lado dos reagentes, não temos carga. No lado dos produtos, temos 6 cargas positivas e 2 cargas negativas, ou seja, um total de 4 cargas positivas no lado dos produtos. Desta forma, precisamos adicionar 4 cargas positivas no lado dos reagentes. Para isso, adicionamos 4H+. Desta forma, a reação fica 2 dióxido de manganês aquoso mais 3 dióxido de chumbo aquoso mais 4H+, produzindo 3 íons chumbo 2+ aquoso mais 2 íons permanganato aquoso. Se a solução fosse básica, deveríamos adicionar OH- no lado deficiente em cargas negativas. Na próxima etapa, balanceamos os átomos de oxigênio e hidrogênio acrescentando água ao lado apropriado. No lado dos reagentes, temos 4 oxigênios no dióxido de manganês, 6 oxigênios no dióxido de chumbo. Um total de 10 oxigênios. No lado dos produtos, temos 8 oxigênios no íon permanganato. Desta forma, temos uma deficiência de 2 oxigênios no lado dos produtos. Portanto, para igualar os oxigênios, adicionamos 2 moléculas de água nos produtos. Desta forma, a reação fica 2 dióxido de manganês mais 3 dióxido de chumbo mais 4H+, produzindo 3 íons chumbo 2+, mais 2 íons permanganato, mais 2 águas. E por fim, conferimos os hidrogênios. Temos 4 hidrogênios no lado dos reagentes e, com a adição de 2 moléculas de água, igualamos 4 hidrogênios no lado dos produtos. Os coeficientes deverão ser os menores números inteiros possíveis. Se for necessário, dividimos a reação, ou seja, todos os coeficientes estequiométricos, pelo mesmo número inteiro. Não é o caso neste exemplo. Com isso, a reação está balanceada. Analisaremos agora um caso particular, onde a mesma espécie sofre oxidação e redução. Exemplo, balancear a reação cloro produzindo cloreto e clorato em meio ácido. Seguindo as regras apresentadas anteriormente, a primeira etapa é atribuir o número de oxidação de todos os elementos, de modo que se saiba qual é o elemento oxidado e qual é o elemento reduzido. Seguindo o conceito de número de oxidação, atribuímos o NOx para cada elemento. No cloro, o NOx do cloro é 0. No íon cloreto, o NOx do cloro é -1. E no clorato, o NOx do oxigênio é -2, portanto, o NOx do cloro é +5. A segunda etapa é identificar quais átomos perderam ou ganharam elétrons, determinar quantos elétrons foram perdidos ou ganhos e dividir a reação em 2 semi-reações, semi-reação de oxidação e semi-reação de redução. Se for necessário, balanceamos cada semi-reação em relação aos átomos. Observamos que o cloro passa de 0 para -1 e passa de 0 para +5. Então, a semi-reação de oxidação, temos cloro produzindo cloro +5. Torna-se necessário balancear essa semi-reação em relação ao número de átomos de cloro. Portanto, multiplicamos o cloro +5 por 2. Desta forma, cada cloro perde 5 elétrons, então o cloro 2 perde 10 elétrons. A semi-reação de redução é cloro
mais 2 elétrons, produzindo 2 cloretos. Então, cada cloro ganhou 1 elétron e o cloro 2 ganhou 2 elétrons. A próxima etapa é igualar o ganho de elétrons pelo agente oxidante à perda de elétrons pelo agente redutor, se necessário, multiplicando a semi-reação de oxidação pelo número de elétrons ganhos pelo agente oxidante e a semi-reação de redução pelo número de elétrons perdidos pelo agente redutor. Na reação em questão, multiplicamos a semi-reação de oxidação por 1 e a semi-reação de redução por 2. Desta forma, igualamos o número de elétrons. A semi-reação de oxidação fica cloro, produzindo 2 cloro mais 5, mais 10 elétrons. E a semi-reação de redução fica 5 cloro mais 10 elétrons, produzindo 10 cloreto. A próxima etapa é somar as duas semi-reações, cancelando tudo o que for igual em ambos os lados e completando com todos os elementos envolvidos na reação global. Observação: os elétrons devem se cancelar. Somando a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, obtemos 6 cloro produzindo 10 cloreto mais 2 cloro mais 5. Recolocando os demais elementos envolvidos na reação, ficamos com 6 cloro produzindo 10 cloreto mais 2 clorato. A seguir, balanceamos os demais átomos, exceto o oxigênio e o hidrogênio. Esta regra também não se aplica neste exemplo. A seguir, balanceamos a carga, a soma de todas as cargas iônicas, de maneira que seja igual nos dois lados, adicionando H+ ou OH-. Se a solução for ácida, adicionamos H+ no lado deficiente em cargas positivas. Nesta reação, não temos carga no lado dos reagentes e temos 10 cargas negativas no cloreto e 2 cargas negativas no clorato. Desta forma, temos 12 cargas negativas. Precisamos adicionar 12 H+ no lado deficiente em cargas positivas. Assim, a reação fica 6 cloro, produzindo 10 cloretos, mais 2 clorato, mais 12 H+. Se a solução fosse básica, deveríamos adicionar OH- no lado deficiente em cargas negativas. Se fosse o caso nesta reação, deveríamos adicionar 12 OH- no lado dos reagentes. A seguir, balanceamos os átomos de oxigênio e hidrogênio, acrescentando água ao lado apropriado. Nesta reação, temos 6 oxigênios no lado dos produtos. Desta forma, precisamos adicionar 6 moléculas de água no lado dos reagentes. A reação, então, fica 6 cloro mais 6 água, produzindo 10 cloreto, mais 2 clorato, mais 12 H+. Conferimos os hidrogênios. Temos 12 hidrogênios nos reagentes, nas 6 moléculas de água, e 12 hidrogênios nos produtos, nos 12 H+. E, por fim, os coeficientes deverão ser os menores números inteiros possíveis. Desta forma, dividimos toda a reação por 2. Assim, cada coeficiente estequiométrico é dividido por 2. E a reação fica 3 cloro mais 3 águas, produzindo 5 cloreto mais clorato mais 6 H+. Na próxima videoaula, apresentaremos um procedimento alternativo para o balanceamento das reações redox pelo método das semi-reações.